Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 11 a seguir. Amados, peço-vos como a peregrinos, forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Levante sua mão direita e diga: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Sente-se e deixe a sua Bíblia aberta. Vamos subordinar aqui um tema para esta mensagem, esse sermão temático: como o crente deve viver no mundo. Como o crente deve viver no mundo. Malaquias escreveu dizendo: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Existe uma grande diferença, aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Nós somos comparados como o sal da terra. Porém, se o sal se tornar insípido, para mais nada presta, a não ser para ser lançado e pisado pelos homens. Jesus nos compara como a luz. Vós sois a luz do mundo. Paulo nos compara como a carta de Deus, que precisamos não nos ler, mas o mundo possa nos ler. Como o crente deve viver no mundo? Ensinamento de Pedro, meus irmãos. A primeira coisa que a gente pode extrair aqui, primeiro ponto, nós devemos viver no mundo como peregrino e forasteiro. Digam comigo: peregrino e forasteiro, ou peregrinos e forasteiros. Como assim, pastor Fábio? Peregrino, meus irmãos, é aquele que anda de lugares em lugares, lugares pertos e lugares distantes. É um peregrino. E forasteiro é aquele que vai para um país estrangeiro, vai para uma cidade, vai para um estado. Ele é um forasteiro, ele é um estrangeiro. Enquanto nós vivermos aqui, meus irmãos, nós somos comparados como peregrinos e forasteiros. Por que, pastor Fábio? Porque a nossa parada não é aqui na terra. O nosso habitat não será aqui na terra. Jesus disse: não turbe o vosso coração, mas credes em mim, credes também em meu Pai. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que aonde eu esteja, estejais-vos também.
Enquanto nós estivermos aqui, nós somos peregrinos, forasteiros, só estamos aqui de passagem. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, meus irmãos, a gente percebe que Abraão, ele era um peregrino, Abraão era um forasteiro, ele andava de cidade em cidade, e o destino dele era Canaã. Em cada lugar que ele chegava, ele levantava a sua tenda, passava um período, levantava um altar ao Senhor, e dali ele ia para outro lugar, porque o destino dele era chegar em Canaã. Israel, meus irmãos, ficou 450 anos lá no Egito, preso no mundo do Egito. Quando o Senhor libertara eles, disse: vocês vão para uma terra que mana leite e mel, a saber, Canaã. Israel, meus irmãos, passou 40 anos peregrinando no deserto, viajando pelo deserto. Teve lindas experiências, mas Deus estava com Israel no deserto. Chegou o período que eles entraram na terra da promessa. Enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos, seremos peregrinos e forasteiros. Porém, não podemos nos moldar com este mundo. O mundo não pode nos influenciar. Somos nós que devemos influenciar o mundo. Nós precisamos entender que nós temos um estilo de vida. O nosso estilo de vida não é um estilo pagão, gentílico, mundano. O nosso estilo de vida é um estilo de salvo, de alguém que tem uma promessa, de alguém que tem um compromisso, de alguém que é zeloso, e que a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é na mansão celestial. Quem tem essa esperança, diga glórias a Deus. Quando a gente vai para outro país, meus irmãos, a gente pega o transporte, em especial um avião. Quando a gente chega lá, a gente não sabe falar a língua daquele país. O inglês, o espanhol, o hebraico, o aramaico, o latim, o russo. Mas com o passar do tempo, a gente vai se adaptando. Se for morar no país, tem que aprender a língua, passa a aprender a língua. O que significa isso, meus irmãos? Nós estamos nesse país, nós estamos aqui no mundo. Nós não vamos nunca aprender a linguagem do mundo. A Bíblia Sagrada diz: aquele que se torna amigo do mundo, se torna o quê? Inimigo de Deus. O crente tem uma linguagem. O crente, eu repito, tem um estilo de vida, meus irmãos. Enquanto ele estiver aqui, ele jamais poderá se adaptar com os preceitos do mundo, a linguagem do mundo, mas ele tem o preceito de Deus, a linguagem do mundo de Deus, para que ele possa conviver nessa terra e o mundo possa ver em nós boas obras e glorificar e exaltar esse Deus que está na nossa vida. Você pode dizer glórias a Deus? Como crente deve viver no mundo primeiro, como peregrinos e forasteiros, só de passagem. É isso que você tem que entender, jovens, vocês têm que entender isso. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma missão a cumprir. Primeira missão: sermos fiéis ao Senhor. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos uma missão de sermos fiéis ao Senhor. Número 2, temos uma missão de falar desse grande Deus que estamos servindo. O mundo
não vê Ele fisicamente, mas o mundo passa a ver esse Deus através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da graça de Deus que está sobre a nossa vida. Você pode dizer glórias a Deus. Como o crente deve viver no mundo? Segundo subtópico: vos abstenhais das paixões carnais. Abstenhais, meus irmãos, vem do verbo abster-se. Abster, meus irmãos, é se desviar, é não praticar, é mudar a rota, é não fazer aquilo que o mundo está fazendo. E o escritor diz aqui, meus irmãos: não vos abstenhais das paixões carnais. Haja visto, meus irmãos, que dentro de nós existe uma guerra travada. É a guerra da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. O próprio Jesus disse para os seus discípulos no monte Getsêmani: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, a carne é fraca, mas o espírito é forte. E Paulo escreveu dizendo, meus irmãos, que o espírito ou a carne luta contra o espírito luta contra a carne. A nossa carne cogita, deseja as coisas da terra. Por isso que nós devemos nos abster das paixões, dos desejos da carne. E Paulo escreveu, meus irmãos, em Gálatas capítulo 5, versículo de número 19 e 21, porque as obras da carne são conhecidas, são prostituição, adultério, infidelidade. Existe, meus irmãos, várias obras da carne que nós precisamos abster das obras, dos desejos da carne. Nós precisamos, meus irmãos, entender, como crente, viver nesse mundo. Nós estamos aqui no mundo, porém não podemos fazer a vontade da nossa carne, do nosso desejo, do nosso coração, mas fazer a vontade do Senhor. Como crente deve viver no mundo? Viver de forma honesta. Aí o versículo de número 12 diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Diga comigo: tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Esse é o estilo de vida do crente: viver com honestidade, com retidão, entre os gentios. Os gentios aqui se refere às pessoas ímpias, às pessoas que não são crentes. Por que o crente é cobrado, meus irmãos? O ímpio peca, faz tudo aí, ninguém fala nada. Mas por que o crente é cobrado? É porque ele deve ser cobrado mesmo, porque ele é diferente. E o crente tem que viver, diz aqui, viver com honestidade. Deve ser o nosso estilo de vida. E eu abro aqui um parênteses, meus irmãos: o que tem crentes vivendo de forma desonesta, no meio de uma geração corrupta, não é brincadeira. Escândalos após escândalos. O que a gente vê mais nas redes sociais são escândalos. Escândalos de pastores, de missionários, de bispo, de crente, de descrente. É escândalo, um após outro escândalo. Nós precisamos vigiar. Paulo diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Não estamos aqui, meus irmãos, fazendo apologia que o crente não pode jamais errar o alvo. Mas uma coisa, o crente tem que ser sincero enquanto ele viver aqui na terra: viver com honestidade. Precisamos sermos honestos com Deus, precisamos sermos honestos com o cônjuge, precisamos sermos honestos com a nossa igreja, precisamos sermos honestos no nosso trabalho,
Precisamos sermos honestos lá na escola. Honestidade. Isso é uma virtude que glorifica e exalta o nome do Senhor. Se alguém tem colocado nas suas mãos alguma coisa para você fazer, seja de forma espiritual, eclesiástica ou de forma secular, é porque esta instituição, esta igreja, ou esta empresa, ou esta loja, ou essa escola acredita no seu potencial. E você recebendo, ou você que tem esta incumbência lá, você tem que ser honesto. Você deve praticar a honestidade. Esse negócio de joguinho brasileiro, isso não é para crente não, meus irmãos. Jeitinho brasileiro, isso não é para crente. O crente, o estilo de vida dele tem que ser de honestidade. Alguém chegou comigo esses dias, pastor, tem aquele crente? Sim. Pois é, lá da sua igreja. Aquele crente, pastor, ele passa léguas e léguas aqui do meu comércio. Isso é mesmo? É. Comprou, e ele não quer pagar não. Já está comprando de outro comércio, já abriu um crediário lá no Breu, e eu vou ter que assentar com esse camarada. O comportamento dele não é de um crente que está vivendo com honestidade. Atrasar a conta, a gente atrasa, meus irmãos. Eu atraso, você atrasa. Agora, não querer pagar a conta, isso é coisa de caloteiro. Crente caloteiro vai para o céu, meus irmãos? Vai? Não vai. Se aqui, meus irmãos, quando o nome da gente fica no SPC, no Serasa, a gente não compra nada, imagine se teu nome estiver no Serasa espiritual. Pode? O nome ir para o Serasa espiritual? Pode, irmãos. Como assim? Está em Apocalipse. E o nome daquele que não foi achado no livro da vida. Não foi achado por quê? Porque foi incluso no Serasa espiritual. Somente o nome daqueles que estão vivendo com honestidade. Quem pode dizer glórias a Deus? Seja honesto, aleluia. É fácil ser honesto? Não é fácil, mas temos que fazer um capricho. Peça para Deus transformar, mudar o seu caráter. Ninguém nasceu com caráter. O caráter ele é forjado com o passar do tempo. De repente você tem uma má índole. Peça para Deus te lapidar. Senhor, eu não quero mais ser esse crente, Senhor. Eu quero ser moldado, transformado. Eu quero mudar, Senhor. Tem um certo ditado que diz que pau que nasce torto não se endireita. Mas esse ditado é lá fora, meus irmãos. Se colocar nas mãos de Jesus, como se colocou Paulo, pode vir torto, mas Jesus alinha. Quem pode dizer glória a Deus? Agora, toda árvore tem que produzir o quê? Frutos. Se não produzir frutos, João Batista diz: a árvore que não produzir fruto será cortada e lançado fora, lançado no fogo. Diga assim: o crente precisa produzir frutos dignos de arrependimento, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós. O ímpio vai sempre falar mal da gente, sim ou não? Mas se tu não deve nada para ninguém, se tu vive uma vida abençoada por Deus, pode falar. Pastor, tem gente falando mal do Senhor. Pode falar, meu irmão, que o galardão meu vai aumentar. Pastor, não sei o que, irmão, fala à vontade, enche a boca e fala. Quanto mais tu falar, mais abençoado eu serei. Amém? Jesus disse: alegrai-vos, exaltai-vos quando perseguirem e mentindo disseram todo mal contra vós. Alegrai-vos,
porque grande é o vosso galardão nos céus. Quem pode dizer glórias ao nome de Jesus? Deixa falar. Se você está andando com honestidade, diácono Cametá, deixa falar, fala, meu irmão, à vontade. Tu tem todo direito de falar. Só que tu está pecando e afastando o Espírito Santo da sua vida, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Quem pode dizer glória a Deus? Que dia é esse da visitação, presbítero Odair? Esse dia aqui, auxiliar Edson, é dividido em dois aspectos. Primeiro aspecto, no dia do arrebatamento, é o dia que o Senhor vai visitar a sua igreja para arrebatar aqueles que falaram mal de você, criticaram você. No dia do arrebatamento, se ele não for, ele vai ter que glorificar a Deus. Sumiu aquele crente estava na igreja adorando, glorificando, aleluia. Eu estava falando mal dele, criticando ele, mas o arrebatamento, tanto que ele pregou, agora ele sumiu para se encontrar com o Senhor nos ares. Quem pode dizer glória a Deus? Segundo aspecto, meus irmãos, no dia do juízo final, também será o dia da visitação do nosso Deus. Juízo final. A igreja militante Irmão Israel vai estar lá. Ela vai participar desse dia glorioso. A igreja vai estar lá. De repente aquele camarada que falou tanto mal da gente, mas como a gente vivia uma vida honesta, uma vida que agradava ao Senhor e que glorificava a Deus, quando ele olhar nós naquela plataforma lá, naquela galeria, com justo juiz chamado Deus, o Senhor Jesus lá, meus irmãos, eles vão abaixar a cabeça e vão glorificar o nosso Deus através de Deus na nossa vida. Quem pode dizer glórias a Deus? Viver com honestidade. O crente tem que viver com honestidade. Esse negócio de crente viver mentindo. Tem crente mentiroso, pastor? Tem. Mas mente. Vai conversar com a gente, a cara já está tão limpa de mentira. E ele conta mentira parecendo que é verdade. Mentiroso. Aqui em Nazaré dos Patos não tem, né, meus irmãos? Só para fora aí. Crente mentiroso, crente desonesto. Esse não é o estilo de vida nosso. O nosso padrão é viver com honestidade. Como o crente deve viver no mundo? Último ponto: se submetendo às autoridades. Ah, pastor, está difícil. É o que o texto diz aqui: sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer o rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Querendo ou não, a gente tem que se submeter. Se sujeitar é se submeter às autoridades. Autoridades eclesiásticas e autoridades civis também. Não se submeta a uma blitz da polícia, seja civil, militar ou federal. Você vai lá no seu carro e de repente o guarda dá sinal para você parar. Aí, se você não se submeter, se você não se sujeitar, eles têm todo o direito de metralhar o carro ao ponto de tirar a vida daquele que não se submeteu à autoridade. Ele fez menção com a mão: pare. Eu vou respeitar nada. Vai para você ver. É uma comparação que eu estou dando. Se sujeitar, se submeter às autoridades é uma coisa, meus irmãos, que nos dias odiernos muitos não querem se submeter. Se submeter à liderança do pastor, dos líderes, da convenção, da supervisão.
Se submeter, pastor, jamais. Tem aquele certo ditado que diz assim: eu só submeto e obedeço só a Deus. Então você está desonrando Deus que está na vida desta autoridade, seja pastor, seja líder, etc, etc. Você está desonrando. Porque nós estamos nesse mundo de forma legal que o Senhor tem nos colocado aqui. E nós precisamos entender como o crente deve viver no mundo, se submetendo às autoridades, honrando as autoridades, respeitando as autoridades, porém no Senhor. Agora, se as autoridades de repente estão criando mecanismos pelos quais afastar, meus irmãos, o povo da presença do Senhor, aí a gente não pode obedecer, porque eles estão quebrando o quê? Princípios. Aí a gente não pode, meus irmãos, se submeter, porque eles estão quebrando o quê? Princípio. Mas se eles estão honrando os princípios divinos, nós precisamos nos submeter às autoridades. Quem pode dizer glória a Deus? Então esse é o padrão do crente, como o crente deve viver no mundo. Primeiro, como peregrino e forasteiro. Segundo, vos abstenhais das paixões carnais. Terceiro, viver com honestidade. Por último, se submeter às autoridades. Fazendo assim, meus irmãos, nós vamos viver muito bem aqui nessa terra, enquanto nós estivermos aqui. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus, para agradecer o Senhor por esse culto de ensino, de doutrina. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.